Como a gente viu extensivamente nas fotos que foram mostradas aqui, é necessário o alimento físico, não é? Afinal de contas, o povo estava comendo, tinha acabado de comer, estava esperando a comida. Mas a gente tem que falar também do alimento espiritual. E como qualquer nutricionista gospel, sabe? O alimento espiritual principal é a Bíblia. E é disso que a gente vai falar hoje. Né? Eu coloquei como título nessa mensagem, por que ler a Bíblia? O Rafa vai perguntar, por que ler a Bíblia? Esse é o título. Anota aí. Essa mensagem foi inspirada na leitura de alguns capítulos de um livro chamado Lendo a Bíblia com o Coração e a Mente, do Temper Longman III, que é um teólogo, professor de estudos bíblicos na Califórnia. Então pense na seguinte situação, né? Um garoto pequeno, de classe média, nasceu, a mãe é devota, está sempre falando de Deus, está falando das histórias da Bíblia, mas o pai é um incircunciso, né, pastora? O pai, o negócio dele é o seguinte, não, um negócio, tem que ensinar esse moleque a ganhar dinheiro e tal, então vai ficar sempre aquele choque, o mundo material, o mundo espiritual. E a cabeça do menino, à medida que ele vai crescendo, vai entrar em turbilhão. Isso muitas vezes resulta num caminho sem Deus, porque daí ele cresce, ele vai para a universidade, e ele começa a festar, e o Deus vai ficando cada vez mais distante, como naquele desenho que a gente sabe do caminho de Deus e do caminho do homem. Ele vai se distanciando disso. E chega uma hora que essa pessoa, esse jovem, pode estar com o coração bem endurecido. Ele não tem vantagem nenhuma em seguir a Deus, porque o inimigo está sempre mostrando os prazeres imediatos para ele. E como é que muda isso? Então a gente começa a falar da Bíblia. Olha só, aqui está a palavra de Deus. A palavra de Deus é a força mais poderosa e ela é a única capaz de transformar vidas. Ponto. É atribuída a Albert Einstein a frase de que tudo é relativo. Na realidade, ele nunca disse isso, porque ele mesmo admitia que algumas verdades são absolutas. Ele nunca falou da Bíblia, mas eu vou falar agora, e eu vou repetir. A palavra de Deus é a força mais poderosa e única capaz de transformar vidas. E isso é uma verdade absoluta. Ponto final. E a gente vê, por exemplo, em Marcos, que não sou eu, meu xará, tá? Marcos 4, versículos 4 a 8, ele diz assim: e aconteceu, Marcos está falando aqui da parábola do semeador, nós estamos falando da palavra de Deus. As pessoas recebem a palavra de Deus, mas qual é o efeito que a palavra tem no coração de cada um é diferente. E aqui Marcos fala da parábola do semeador. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. Então, nessa parábola, Jesus está querendo dizer para a gente como é que as pessoas reagem à palavra que ele transmite. E é interessante que Jesus estava pregando na Galileia, transmitindo isso para as pessoas, e Jesus sempre falava por parábolas, porque ele dizia assim, não é para todo mundo entender mesmo. Mas ele tinha os discípulos, e aos discípulos ele chamou, percebeu que os discípulos não tinham entendido bem o que ele tinha dito, e aos discípulos então ele explicou a parábola. Que daí continua no mesmo Marcos 4, só que aqui versículos 14 a 20, ele diz: o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada em seus corações. Ou seja, à beira do caminho.
Se você pensar numa estrada, uma coisa que está à beira do caminho, já passa um carro, joga a calmaria em cima, pronto, acabou. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Ah, que bacana e tal, gostei disso daí. Virou ali e já esqueceu. Mas não têm a raiz em si mesmos, antes são temporões. Depois, sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Pedro, negando Jesus, nesse momento teve uma resposta assim. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Então, essa parábola dos 4 tipos de solo mostra exatamente os 4 tipos de solo são, pense na população da terra, ou pelo menos na população que recebe a palavra de Deus. Há solos que vão simplesmente receber a palavra e deixar sair, outros vão ouvir, mas não vão entender, outros não vão querer, e uma pequena parte ouve e ali. E é assim que a gente tem que pensar quando nós estamos falando em ler a Bíblia. Porque o que é essa semente que foi jogada à beira do caminho ou no bom solo? A semente é a palavra de Deus. A semente é a pregação do Evangelho. Semente igual palavra, né? Se a gente guardar isso, já é um primeiro. Guardem isso, vai cair na prova. Semente igual a palavra, tá bom? Então, o que é isso? Primeira coisa, a palavra, ela é um agente da vida, assim como a semente. A semente carrega no seu DNA todas as informações que ela precisa para gerar uma planta, uma árvore, uma coisa assim. As informações estão todas ali. É a mesma coisa da palavra de Deus. A palavra tem todas as informações do DNA espiritual para frutificar dentro da gente. Então algumas pessoas pensam assim, não, a Bíblia ela é um livro que prepara a gente para enfrentar a morte, ou esperar até a morte. Na realidade a Bíblia não é isso. A Bíblia nos ajuda a desenvolver um relacionamento com Deus. Quantas vezes a gente fala isso, a gente fala no discipulado, né? A gente está aqui para desenvolver um relacionamento com Deus e outros relacionamentos entre nós, na comunidade, no trabalho, na família, nos amigos. A palavra-chave é relacionamento. O que a Bíblia faz é isso, nos preparar para desenvolver um relacionamento com Deus, porque é através desse relacionamento que a gente pode ter a vida abundante que Deus prometeu a gente. A gente tem dificuldade às vezes de pensar o que é a vida abundante, mas se você não se relaciona com Deus, como é que vai chegar essa vida abundante? E a Bíblia traz isso, é um significado mesmo que traz essa satisfação para a gente. Porque a gente tem que pensar que há bons momentos, há maus momentos. As alegrias que a gente consegue através da comunhão, através da leitura da Bíblia, elas são vislumbres, elas são flashes do que Deus tem para a gente na eternidade. Imagina algumas alegrias que a gente tem aqui e pense que quando a gente estiver com Deus na vida eterna, essas alegrias não vão ser momentâneas ou esporádicas, elas vão ser a regra. Não é tão motivador pensar assim? A segunda coisa que a gente tem que lembrar é que a palavra conduz ao crescimento. A gente volta e meia, é raro o dia que a gente está fazendo uma oração que alguém não pede crescimento espiritual. Então, a palavra de Deus, ela propicia isso. Ela propicia que a gente amadureça espiritualmente se a gente quiser mesmo realizar o nosso potencial. E Deus nos fez com potencial. Então, se a gente quiser amadurecer para atingir esse potencial, o pessoal vai lembrar no segundo grau da energia potencial e energia cinética. O corpo, quando ele está lá em cima, ele tem energia potencial porque ele está parado. Ela só vira energia cinética se ela cair. Então, se a gente não desenvolve o potencial, a gente fica parado. Quer dizer, eu espero que todo mundo lembre disso. Enfim, e é através desse amadurecimento que a gente vai ter acesso à vida abundante que Deus tem para nós, aos tesouros no céu que estão prometidos no caminho do Senhor.
a gente vai conhecer qual é o propósito pelo qual Deus nos fez, a gente vai conhecer o nosso ministério, a nossa missão, nesse amadurecimento, lendo a Bíblia, estudando a palavra. 3 aspectos, então, que advêm da nossa leitura, do nosso estudo das Escrituras, são esses: a vida em potencial. Conforme a gente cresce, o propósito de Deus para a nossa vida começa a se descortinar diante da gente. E também tem o seguinte: quando a gente vai nessa direção, há um passo inicial. Há um passo inicial que começa com a nossa aceitação de Jesus Cristo. E esse passo inicial é um passo inicial de uma aventura com Deus na vida eterna. A gente também volta e meia desenha, né? Que a gente pensa assim: olha, essa é a nossa vida. Aí a gente muda de perspectiva e ela reduz. Não, nossa vida na Terra é isso. Ela existia antes e ela tem uma vida eterna depois. É assim que Deus nos vê. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que a morte física não é um final, ela é o início da nossa vida eterna. Aí cabe a nós saber se a gente quer passar a vida eterna com Deus ou sem Deus. É simples assim: com Deus ou sem Deus. E a gente falava da palavra do semeador. Aquela semente que cai em solo bom, ela produz colheita abundante, que vai se multiplicar. É isso: solo bom, a palavra frutifica. E a gente consegue muitos resultados quando a alma receptiva encontra a palavra de Deus. Esse é o solo bom. Então, essa conversão, né, que a gente faz a Jesus Cristo, ela dá início a um processo de crescimento que dura a vida toda. Isso é interessante. Para nós, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, seja como a gente vai viver, parece um longo período. Para Deus, é um segundo. Portanto, Ele usa todo esse segundo para nos preparar para a vida eterna. Então, às vezes, a gente quer ser transformado assim: semana que vem, daqui 2 meses. Não é assim. Deus usa toda a nossa vida para nos preparar para a eternidade. E o crescimento cristão é isso mesmo. Ele quer que nós sejamos semelhantes a Cristo. Crescer espiritualmente é ser cada vez mais parecido com Cristo, ter o caráter de Jesus Cristo. Aí vem a questão da tentação, né? O próprio Pai Nosso diz: não nos deixeis cair em tentação. Ele não diz que não sejamos tentados. Jesus foi tentado durante 40 dias no deserto. Ele foi tentado pelo chefe das mentiras. E ele respondia a cada tentação com uma citação bíblica. Então, a Bíblia forneceu para Jesus, e nessa época em que Jesus foi tentado, não era nem a Bíblia ainda, ela não existia como Bíblia, né? Novo Testamento ainda nem tinha começado a ser escrito, mas ele citava a palavra de Deus para se defender do inimigo. Ele não precisava nada mais do que isso: a fé na palavra do Pai. Então, a Bíblia é o fundamento, sim, do crescimento espiritual. Agora, a Bíblia não é uma resposta pronta para tudo, né? Não é isso. Não é isso que a Bíblia é. Aí a gente lembra sempre daquela coisa que a gente estava falando. O que é meditar na palavra de Deus? Então, no livro do Rick Warren, ele diz assim: você sabe se preocupar? Claro que sabe, todo mundo se preocupa. E a gente anda de um lado para o outro: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar aquela conta? O que eu vou fazer com não sei quem? É a mesma coisa. Se você sabe se preocupar, você lê a Bíblia e você começa a meditar no que você leu. Usa o mesmo método, mas em vez de se preocupar, medite na palavra de Deus. É simples assim. É interessante isso, é a segunda vez que eu falo é simples assim, e é interessante que é simples mesmo, né? Parece tão complicado para a gente, mas as coisas são simples, mas a gente tem uma certa dificuldade de enxergar isso, né? A Bíblia não é um livro de autoajuda, e é interessante que às vezes, se a gente lê a Bíblia com um pouco mais de concentração, um pouco mais de profundidade, dá a impressão que a gente tem um pouco de medo de fazer o que a gente está lendo na Bíblia. Então isso acontece mesmo, sabe? A Bíblia, ela expõe a nossa vida. Você lê e fala: é assim, parece que... Quantas vezes a gente lê alguma coisa e parece que foi escrito para mim, não é assim? Parece que foi escrito para mim. A Bíblia revela o nosso íntimo. Então, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado, porque é isso mesmo. A palavra de Deus está lá para isso. E em Hebreus 4, versículo 12, diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12. Está escrito. E nos dá uma noção do que é a profundidade da palavra. A espada, né? Às vezes a gente tem uma visão, as pessoas, os profetas dizem, eu vi uma espada saindo da boca da pessoa. E a gente já sabe, a espada é a palavra, porque ela é certeira, ela é afiada. E ela penetra mesmo, se a gente deixar. Se a gente não fizer como o solo à beira do caminho ou o solo pedregoso. Essa questão da fé é interessante, eu até anotei aqui. Quem já foi lá em casa sabe que eu coloquei no banheiro um cartaz falando de fé. Quando eu estava procurando, eu sabia mais ou menos o que eu queria, e tinha esse cartaz com aquela foto que está lá, e tinha uma frase em inglês que dizia assim, quando tudo mais falhar, tenha fé. Eu falei, não, essa não é a mensagem que eu quero. Por que você vai esperar tudo falhar para ter fé? Aí tinha um outro cartaz que não tinha foto nenhuma, mas estava escrito assim, deixa a sua fé ser maior do que os seus medos. Então eu peguei, falei com um fotógrafo que preparou o cartaz, eu quero essa foto e eu quero aquela mensagem. E ele, como é o fotógrafo, ele fez isso. Porque por que eu vou esperar tudo falhar para daí ter fé? Não faz o menor sentido, né? Mas é interessante, porque eu fico tomando banho olhando para aquele cartaz sempre, sabe? Me anima demais aquilo. Assim. Então, nessa questão da Bíblia, da leitura da Bíblia, né? Quando a gente... Eu quando era professor, né, de comportamento, principalmente comportamento organizacional, eu tinha um slide que eu fiz para os meus alunos quando a gente estava discutindo essa questão da visão do mundo. Então eu coloquei assim, uma série de óculos e uma pessoa, uma face assim, enxergando o mundo. E eu passava a ideia para eles assim, a gente quando nasce, a gente não entende nada. É como se a gente não enxergasse nada. Primeira coisa, você tem que ter um óculos que te permita enxergar. E o primeiro par de óculos que a gente recebe é da família. Então imagine, se a família te dá um óculos amarelo, o mundo para você é amarelo. Aí você vai para a escola, o povo te dá um óculos vermelho, você põe em cima daquele, aí o seu mundo começa a ficar laranja. E assim, no seu trabalho, no seu primeiro trabalho, nos seus amigos, cada grupo do qual você participa, a tua igreja, vai te dando um óculos de formato diferente, de cor diferente, de grau diferente, e isso vai moldando a sua maneira de ver o mundo. Quando a gente vai interpretar a palavra, é assim, ninguém consegue ler a Bíblia absolutamente neutro. Você carrega com você essa sua composição de óculos. Então a gente tem que ter cuidado. Primeiro, para não ler a Bíblia com o pé atrás, com esse conjunto de preconcepções que a gente tem da vida e querer filtrar uma coisa assim, só se for interessante para mim. E também a gente tem que ter o cuidado de não querer ler a Bíblia só objetivamente. Vamos organizar aqui uma planilha de Excel e vamos para Ezequiel, falou isso, disse aquilo, está em contraponto com a defesa fática, fática, tá bom, pastor? Tá, né? Fática, então não é assim que é para ler a Bíblia, né? A gente tem sim, né, uma predisposição. Quando eu sento para ler a Bíblia, eu vou enxergar de uma maneira diferente da Torino, do Rafael, mas a gente tem que ter cuidado para não turvar isso. A Bíblia, ela requer um envolvimento pessoal. É diferente de você simplesmente pegar um livro de John Grisham e saber quem foi que matou o fulano. Isso é um entretenimento, não tem nada a ver. Você leu, passou, é como assistir um filme. A Bíblia não é assim. E outra coisa que é interessante, a gente tem que aceitar a palavra de Deus, tem que aceitar as Escrituras de uma maneira integral. Porque não é incomum também, a Bíblia e tal, mas aquele negócio de não emprestar dinheiro, não, isso não quer dizer, eram outros tempos, eu empresto sim, eu cobro juros. Você não pode escolher o que na Bíblia te convém e o que não, né? Ela é integral, tudo que está lá é a aceitação da palavra de Deus. E nessa leitura da Bíblia, a gente é sim influenciado por todas as pessoas que fizeram parte da nossa formação como pessoa. Tudo, né? A gente é influenciado pelas visões que a gente tem da nossa família, do pastor na escola, do pastor na igreja, do pastor nos professores, do pastor no grupo de estudo, do pastor no grupo de jovens. O pastor influencia mais, é verdade. Mas a gente, essa composição de coisas que a gente aprendeu,
como dirigir a gente, né, na leitura da Bíblia. Ou seja, a gente lê a Bíblia com as lentes que a gente recebeu ao longo da nossa vida. É muito interessante isso. Quem usa óculos tem até mais facilidade para perceber isso. Você tira um óculos, às vezes não é nem um óculos em cima do outro, você tira um, às vezes, quando você abandona algumas crenças e coloca outro. Enfim, a gente tem que ter cuidado com isso também. As lentes, elas podem distorcer um pouco do que a gente está querendo ver na palavra de Deus. A gente tem que estar consciente dessas lentes, porque às vezes a lente pode ajudar ou atrapalhar. Por exemplo, você tem uma formação, sei lá, você vem de uma família espírita, ela vai ter uma interpretação diferente. Você não pode negar que você foi influenciado com isso. E às vezes você está lendo a Bíblia e você encontra algum choque. Olha, sabe, eu aprendi assim, mas eu estou vendo agora que não é. E às vezes você vem de uma família cristã, você começa a participar da igreja, você começa a debater, você está caminhando algumas lentes. Então, assim, é interessante que a gente tenha consciência de que a gente carrega algumas lentes. Claro que a gente não vai ter o tempo inteiro, nós vamos saber o tempo inteiro qual é o nosso conjunto de lentes. Mas é interessante que às vezes a gente fala, estou pensando isso, porque aquilo, sabe, você tem consciência de qual é uma parte, pelo menos, do seu conjunto de lentes. E há algumas lentes que a gente não deve usar quando a gente vai ler a Bíblia. Por exemplo, a gente não pode ver a Bíblia como um tesouro de verdades douradas. Porque às vezes as pessoas acham que a Bíblia é um livro cheio de pepitas de ouro que eu vou lá buscar. Por exemplo, acordo de manhã, olha só, acordo de manhã e vou dar uma olhadinha na Bíblia para ver como vai ser meu dia. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o meu dia vai ser bom. No que isso é diferente de consultar o horóscopo no jornal? Não é verdade? Qual é a diferença? Você lê a Bíblia rapidamente de manhã para ver como vai ser o seu dia, ou de você olhar o horóscopo no jornal? Peixes, não saia de casa, né? Então não é assim que é para ler a Bíblia, não. E para a gente entender, a Bíblia então não é assim. Você tem que ler e, primeiro, você tem que perceber o contexto. A Bíblia foi primeiramente escrita para o povo daquela época. E depois, com a intenção de passar às gerações futuras. Então você tem que ler a Bíblia toda, entender todo o contexto e refletir. É ler e refletir sobre a palavra, porque a leitura sem reflexão nenhuma, né? A segunda maneira que a gente não deve ler a Bíblia é ver a Bíblia como uma caixinha de promessas e de conforto. A Bíblia traz, nós falamos aqui na semana passada, que existem mais de 7.000 promessas de Deus na Bíblia. Por exemplo, se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. Isso é uma promessa de Deus. Mas a gente não pode pensar que a Bíblia é só isso. É só uma caixinha, olha, com tantas promessas, e Deus prometeu, vai fazer, eu vou ficar aqui sentado e Deus vai cumprir. Não é assim, a Bíblia não é isso, a gente não pode só querer receber. A gente tem que fazer por onde crescer espiritualmente. E a Bíblia é o instrumento para a gente fazer isso. Só sentar e esperar receber as promessas não é o que a gente deve fazer. Uma das funções da Bíblia é tirar a gente da nossa zona de conforto. Isso é comum também, você lê, puxa, mas eu faço isso, eu não devia fazer, enfim. Quantas pessoas lerem o mesmo trecho da Bíblia, as interpretações vão ser diferentes de cada um deles, ou próximos, ou mais distantes, mas enfim. Alguns vão ficar mais mexidos, mas isso é função. A Bíblia, a palavra de Deus visa a mexer com a gente, a chacoalhar a gente e nos tirar da zona de conforto. Tinha uma história que é usada em muitos treinamentos organizacionais do sapo na água quente. Acredito que muitos já devem ter ouvido falar. Se você coloca um sapo dentro de uma panela de água fria e vai aquecendo devagarzinho, o sapo fica confortável, e uma hora a água está tão quente que ele morre. Mas se você ferve a água primeiro e joga o sapo ali, ao bater na água quente ele vai pular. Então a gente não pode ficar confortável até morrer. E a Bíblia nos ensina isso, que a gente tem que sair da zona de conforto. A outra coisa que a gente não deve, da outra maneira através da qual a gente não deve ler a Bíblia, é como se a Bíblia fosse uma coleção de enigmas e de segredos. Como joguinho de detetive, que você tem que descobrir quem matou. A Bíblia está cheia de enigmas e é isso que eu tenho que fazer, decifrar a Bíblia. A Bíblia não é uma coisa para ser decifrada.
Tremper Longman relata uma história, por exemplo, de um pregador que usou a Bíblia com uma série de chaves matemáticas, concluiu que Deus tinha criado o mundo no ano 11.000 a.C. e que, pelas contas dele, Jesus voltaria em setembro de 1994. E apregou isso no rádio e tudo mais. E quando chegou setembro de 1994, Jesus não voltou. Aí ele falou: não, mas eu cometi um erro, eu deveria ter usado o calendário judaico. Na verdade é março de 95. E Jesus também não voltou. Então, esse tipo de coisa, a Bíblia não se presta a isso. Está escrito ali que a gente tem que esperar a volta do Senhor como se ele fosse um ladrão, que vai chegar numa hora em que a gente não está preparado. É verdade. E a Bíblia diz: o dia da volta de Cristo, ninguém sabe senão o Pai. Então, por que eu vou ficar fazendo conta na Bíblia para saber quando é que Jesus vai voltar, né? Então, é verdade, a Bíblia não é uma leitura fácil. Há muitas coisas que você tem que ler muitas e muitas vezes, refletir, debater e discutir. Ele é ao contrário da minha vida, a Bíblia não é um livro aberto, entendeu? A minha vida é um livro aberto, a Bíblia não. Você tem que, de fato, estudar a Bíblia e não simplesmente folhear. Mas a mensagem da Bíblia, isso é interessante, apesar da Bíblia não ser um livro aberto, a mensagem central é muito clara: Jesus é o caminho. E o que a gente tem que buscar na vida é a salvação. E mais uma maneira que a gente não deve ver a Bíblia como é um talismã. A Bíblia não é um talismã. Também ele relata uma história aqui: ouvi dizer que tinha uma pessoa que carregava uma Bíblia em miniatura, sempre consigo no paletó, no bolso interno do paletó. E um dia ele foi assaltado e o cara atirou nele e o tiro ficou na Bíblia e a Bíblia salvou a vida dele. Sabe, a Bíblia não é um talismã, a Bíblia não é um santinho. Não faz o menor sentido. Hoje em dia, inclusive, a gente tem Bíblia no celular. Você não precisa nem carregar a Bíblia. O seu celular acessa o www.bibliaonline.com.br e você pode ler a Bíblia. Então a Bíblia não é um talismã. O que a Bíblia é, então? A Bíblia é um livro de vida. Ela estimula a gente, por exemplo, diante do sofrimento. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que refletir sobre os ensinamentos da Bíblia e a gente tem que aplicar de forma prática. O que é isso? Ler, refletir, aplicar. Ler, refletir, aplicar é o que a gente faz no discipulado. Então, a Bíblia é isso. Porque naquele esquema que a pastora sempre desenha sobre o plano de salvação, se a gente quer sair da multidão, a multidão onde ninguém tem sequer nome, para um dia nos transformarmos em amigos de Deus, a gente vai passar pelo discipulado. Isso é uma forma, vou falar de novo, simples assim: ler, refletir e aplicar. Se faltar uma das três, o conjunto não está completo. Como é que a gente tem que ler a Bíblia, então? Ler a palavra, ler as Escrituras? A gente tem que ler de uma maneira semelhante, a gente tem que olhar como se fôssemos semelhantes a Cristo. Essa é a ideia. Se a gente lê a Bíblia, nós estamos falando daquelas lentes, dos óculos e tudo mais, de uma maneira distorcida, com lentes distorcidas, a nossa leitura da palavra vai ser imatura. Né? Às vezes você começa a tentar buscar significados na palavra de Deus que não estão ali. Não é? Então a gente tem que ler com compromisso e com fé, como Jesus Cristo fez em relação ao Pai. Jesus Cristo estava sempre falando do Pai, que era Pai dele e é Pai nosso. Então a gente tem que ler com esse compromisso de fé, porque se você não tiver fé, não tem muita diferença de você ler a palavra de Deus e ler outra coisa qualquer. Passa a ser só literatura em vez de a palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto, né? Como é que a gente lê, então, sendo semelhantes a Cristo? Abordar a Bíblia como a palavra de Deus. Aí tem sempre aquela pergunta: como é que você está lendo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia como se ela fosse um documento, simplesmente um documento produzido por mãos humanas, como um código de Hammurabi, para quem é da área de direito? Ou você está vendo a Bíblia como a palavra de Deus? É a primeira pergunta. Está cheio de advogado aqui, todo mundo viu, né, quando eu falei. Está no Louvre, viu? O código de Hammurabi está no Louvre. Então, o que é interessante isso. Mas então, por que a Bíblia? Qual é a diferença, então? Porque Cristo afirmou a autoria divina das Escrituras. A gente sabe, por exemplo, que tem os apócrifos, que a Bíblia evangélica não tem os apócrifos.
Então os estudiosos, eles reconhecem que os apócrifos trazem informações históricas interessantes, mas eles não foram escritos com unção de Deus. Se eles não forem escritos com unção de Deus, eles não compõem a Bíblia evangélica. Então você não vai desprezar, não vai, não vai, te traz informações históricas, é importante a gente entender o conceito e tudo mais. Mas o fundamental da Bíblia é isso, que a palavra de Deus tem, para usar uma palavra mais corriqueira do nosso dia a dia, ela tem o aval de Deus para ser lida com a mensagem dele. Amém. E essa visão bíblica sobre o universo, ela diz isso. A nossa existência é mais do que uma existência material. O material, na realidade, é o que a gente vê, o que a gente toca, é o que a gente vê no imediato. Mas a gente tem que pensar, e essa é uma frase que a pastora repete bastante quando a gente ora e tudo mais, no sobrenatural de Deus. Porque se não houver diferença nenhuma, por que a gente está aqui louvando ao Senhor, não é? Aí tem uma leitura aqui de Paulo. Deixa eu ver, tá aqui. Então eu vou repetir a pergunta, né? O sobrenatural de Deus, se não houver diferença nenhuma, por que a gente está aqui? E Paulo dizia o seguinte, em 1 Coríntios 15, versículos 13 a 19. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Percebe? Então a gente começa assim, é o fundamento. Jesus Cristo morreu por nós na cruz e ressuscitou. E isso não é uma coisa que acontece na nossa vida humana, a gente sabe disso. Eu nunca vi ninguém ressuscitar. Agora, se você acha que Jesus Cristo ressuscitou, você tem que ter fé e acreditar nisso. Então começa por aí. Fé. Fé é o primeiro ponto. Fé. Se você não tem fé, fica um pouco mais difícil. Porque são 3 pontos intimamente interligados. A nossa fé, que é o que a gente crê. A palavra, que é a pregação que a gente ouve e transmite. E o universo sobrenatural, que no caso da palavra é representado pela ressurreição de Cristo. Isso está interligado. Se a gente acredita nisso, ótimo, nós temos um excelente passo em direção à salvação. Mas se você não acredita, todo o resto fica sem respaldo. Aí a gente lembra daquela frase, a fé é a certeza das coisas que se não veem. Porque se você vê, eu tenho fé que existe um projetor aqui. Eu não preciso ter fé, o projetor está aqui, eu estou vendo. A fé exige sim que você creia numa coisa que você não está vendo. E a gente não deve, na verdade, ser crítico da Bíblia. Pelo contrário, a gente tem que permitir que a Bíblia nos critique. É a Bíblia que vai apontar para a gente o que tem que ser, como tem que ser, o que a gente está fazendo errado. Nós devemos nos submeter à autoridade da Bíblia. Além disso, então, a gente tem que ler a Bíblia como um guia para a vida. Não é uma autoajuda, mas a verdade que está ali é absoluta, a gente já falou disso. Deus pretende tratar de toda a vida na sua palavra. Ele usa, como já foi dito, toda a nossa vida para nos preparar para a vida eterna, e isso aparece na leitura de 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus nos criou com um propósito. Se a gente não usa o nosso conjunto de habilidades, informações para fazer a obra, que fim nós temos para Deus, não é?
Então, essa questão da Bíblia, ela serve para tudo, é verdade, né? Ela nos ajuda numa gama de experiências. Ela vai falar do nosso sofrimento, ela vai falar do caos que a gente tem no mundo, ela vai falar de uma orientação matrimonial, tá? Relacionamentos familiares, trabalho, diversão, adoração, nas nossas finanças, está tudo ali na Bíblia, né? Até no planejamento estratégico, como a gente vê com Neemias, né? Na história da liderança com propósito, como ele planejou a volta, a construção do muro, está tudo ali na Bíblia. O que nós precisamos, tudo que está na Bíblia nos mostra o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Mas a gente não deve, né? Como a gente já falou, ler trechinhos, né? A gente, né, tem que ler a Bíblia toda, tem que entender o contexto. E não é todo mundo. Quantos de nós podem dizer que já leram a Bíblia toda? Levanta a mão aqui, não, você já leu, eu sei. A Bíblia toda, a gente não pode escolher trechinhos. E aí a gente vai para a Bíblia antes da gente realizar qualquer forma de atividade humana. Por isso que a gente ora e lê a Bíblia, né? Atividade religiosa, atividade psicológica, financeira, a gente não faz isso? E se a gente não faz, a gente deve fazer cada vez mais, consultar a Bíblia e orar. A gente não ora assim: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Não é assim que a gente ora? Ó Deus, eu não sei o que eu faço, eu não sei como é que vai ser no trabalho, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? A Bíblia tem que compor a sua oração. É claro, muitas coisas da Bíblia estão até com precisão de escritas. O exemplo que ele usa assim é claro, que software que eu vou comprar para o meu computador, não adianta você ir na Bíblia, porque ela não vai te dizer isso. Mas a Bíblia aborda, sim, questões de desenvolvimento, tecnologia, dentro do contexto. Então, uma palavra, a buscar está isso. Agora, a Bíblia não é um manual. Então, você não pode olhar a Bíblia como um manual, né? E a outra coisa é que a gente tem que interpretar a Bíblia com a humildade que Jesus Cristo tinha. Não adianta você chegar assim, dá uma olhada aí na Bíblia e tal. Como é que era aquele filme que a gente viu, né? A gente estava vindo assim, o cara brigando com a filha, xingando a filha, e não me incomode aí porque eu vou ler minha Bíblia. A Bíblia não é isso. A gente tem que ter humildade, a gente tem que saber que a gente está diante da palavra de Deus. Diante da palavra de Deus. Então a gente tem que ter humildade. A Bíblia ensina isso, que nós somos pecadores e que nós temos necessidade de um Salvador. Quantas vezes a gente lê no Antigo Testamento, Israel estava desenvolvendo e tal, aí o rei tal morreu, descansou com os seus familiares e assumiu o rei fulano. Aí vem a frase assim: e ele fez o que era mal perante o Senhor. Então parece que o povo de Israel não aprendia, né? Então, enquanto ele estava no bom caminho, ele tinha a boa resposta de Deus. Mas parece que o povo tinha uma certa dificuldade. Então a gente olha e fala: puxa, o povo de Israel não aprendia. Mas tire a expressão povo de Israel e coloque nós. A gente também não aprende, né? A gente volta e volta e volta e temos uma dificuldade muito grande. E é isso que a Bíblia ensina. Sim, nós somos pecadores, então nós temos que reconhecer. Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É claro que há alguns ensinamentos, como a gente falou, a Bíblia pode ser um pouco hermética, um pouco difícil. Claro que há algumas coisas na Bíblia que não são tão claras. Quando a Bíblia fala que o mundo foi criado em 6 dias, isso é literal? Foram 6 dias mesmo, ou 6 épocas, ou 6 eras? Os 1000 anos que Jesus Cristo vai reinar quando voltar, isso quer dizer mesmo 1000 anos, ou quer dizer que é um período longo? O Cristo vai vir antes ou depois do arrebatamento? Claro, há muitas questões que não ficam claras. Mas a gente não deve se digladiar por conta dessas questões secundárias, porque elas não são centrais para a nossa fé. O que é central para a nossa fé é que Jesus Cristo é o caminho, e a gente optou por esse caminho. Então a gente tem que ouvir e estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. 4ª vez que eu vou dizer, simples assim. Porque as pessoas nos lembram que há muitos teólogos que discutem a divindade da Trindade, uma série de coisas, mas a teologia é finita, Deus é infinito. A teologia é finita, Deus é infinito. E a gente tem que então proteger e perseverar.
quando a gente está estudando a palavra de Deus. A gente sabe que quando a gente se aproxima do texto, nós estamos levando as nossas lentes. Então é assim porque não tem como ser. Se a gente nunca tivesse recebido lentes para ver o mundo, a gente não entenderia o mundo. Só que a gente tem que submeter esse conjunto de lentes, essa formação que a gente tem que submeter à Bíblia. Porque a Bíblia oferece a possibilidade da gente corrigir essa nossa visão e mudar. E o que a gente quer é isso. A gente quer mudar de uma vida mundana que não nos conduz a lugar nenhum para uma vida de relacionamento com Deus que nos conduz à vida eterna. A gente não pode ler a Bíblia assim com indiferença, desinteressado, ou muito objetivamente, senão não seria diferente de ler uma revista, né? Uma revista assim, a leitura seria vazia, assim, como a leitura da Caras, ou da Quem, eu não sei, né? O pessoal que prefere a Quem. Enfim, então a ideia é essa, sabe? Que a gente deve ver a Bíblia toda, e não só os trechos favoritos da gente. A Bíblia ensina as verdades repetidas vezes. Isso é um método muito utilizado, por exemplo, no ensino de idiomas, né? A gente que estudou na Aliança, ou quem estudou inglês sabe disso. Você começa o semestre e uma boa parte é uma repetição do semestre anterior, até que você fixe, até que você vai chegar num ponto que você não precisa mais repetir aqui. Então a repetição, e a Bíblia ensina as suas verdades repetidas vezes. Se a gente lê ela inteira, compreendendo o contexto, nós estamos expostos a essas verdades. E quanto maior a nossa compreensão, maior vai ser o equilíbrio com que a gente interpreta o que a gente está lendo. A segunda coisa é que a gente tem que nos colocar mentalmente nos tempos antigos. Tem um contexto. Que há algumas coisas, por exemplo, a estrutura das cartas de Paulo sempre começa com uma saudação, tem uma estrutura. Aí você vai ver que aquela era a estrutura de uma carta grega daquela época. Ele não escreve diferente do que os gregos ateus, por exemplo, escreviam. Então você compreende, olha, essa estrutura era o que ele vivia, então a compreensão já aumenta, sabendo que a carta dele segue uma estrutura. Ou então a gente lê na Bíblia, ele ficou muito abalado, rasgou suas vestes, vestiu um pano de saco, passou cinza na cabeça e fala, nossa, esse cara era doido. Imagina a gente sair daqui, botar um pano de saco, a não ser quando passa no vestibular, tem esse negócio, pano de saco, só que não põe cinza, de rasga o cabelo. Mas naquela época essa era uma maneira que eles tinham de demonstrar o desespero, sabe? De clamar a Deus. Então há algumas coisas que a gente lê que você tem que pensar, olha, esse é o contexto, né? E não tentar tirar isso e interpretar à luz da nossa vida no século XXI. E a outra coisa é interpretar a Bíblia em comunidade. Claro que a gente lê a Bíblia melhor sozinho, um canto quieto, mas volta e meia você precisa parar e discutir. Qual é a sua interpretação, Dori, desse trecho? Eu acho isso, o que você acha? Por isso a gente tem uma comunidade. A gente também usa ler autores que se dedicam a isso e podem trazer as suas ideias. Por isso que a gente lê Rick Warren, por isso que a gente lê o Tim LaHaye, porque são pessoas que podem trazer um adicional, um plus a mais que se acrescenta adicionalmente para a nossa interpretação bíblica. E é importante a questão da comunidade, o estudo bíblico, a escola dominical que a gente está prestes a começar, isso é importante sim, porque às vezes uma coisa que você simplesmente leu e não compreendeu, na nossa comunidade, ela pode simplesmente ficar mais clara, porque é isso que a palavra, em última análise, é para isso que ela serve. Ela quer descortinar as coisas que a gente não está enxergando para a gente enxergar o caminho, e o caminho é um só. Então, para resumir, tem 3 pontos. O que a Bíblia não é? A Bíblia não é um tesouro de verdades escondidas que a gente pode ir lá, como se fosse um horóscopo. Ela não é uma caixinha de promessas que a gente tem que ficar sentado esperando que elas aconteçam na nossa vida. Ela não é uma coleção de enigmas e mistérios que a gente vai como se a gente fosse resolver um quebra-cabeças. E a Bíblia não é um talismã. Como é que a gente tem que ler a Bíblia? A gente tem que ler a Bíblia sabendo que ela é a palavra de Deus. A gente tem que ler a Bíblia como se ela fosse um guia para a nossa vida. E a gente tem que ler a Bíblia com a humildade que Jesus Cristo tinha perante o Pai.
E que para a gente conseguir ajustar esse conjunto de lentes através do qual a gente enxerga o mundo e a palavra de Deus, a gente precisa, primeiro, ler a Bíblia toda e não só trechinho. A gente tem que considerar o contexto para compreender o todo. E a gente tem que interpretar a Bíblia dentro de uma comunidade como a nossa. Há igrejas que são maiores e costumam ter pequenos grupos de oração, de estudo bíblico. Nós temos, de um certo aspecto, essa vantagem. Nossa igreja é pequena. O nosso grupo de estudo é a igreja toda. Então a gente tem que usar isso. Amém. E para encerrar, eu gostaria só de ler o finalzinho de um dos capítulos aqui, aonde o Longman escreve o seguinte: deveríamos estar cientes de que usamos óculos e que eles precisarão de ajustes de tempos em tempos. Isto é, deveríamos ser conscientes da nossa subjetividade. Como certa vez disse Goethe, o poeta, cada um vê o que leva em seu coração. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela possibilidade de estarmos aqui mais uma vez, conversando sobre a Tua Palavra. Mostre, Senhor, em nosso coração que Tu és o único caminho e a gente chega até Ele através da Tua Palavra. Que as pessoas tenham, Senhor, um bom domingo, uma boa semana. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui, mas que também Te buscam. Eu Te louvo e agradeço, Senhor, em nome de Jesus.